Vamos lá, Cauê. Beleza, então. O terceiro caso é um paciente de 50 anos, previamente ígido, chega ao pronto-socorro com quadro de palpitações. O eletrocardiograma com QRS largo, RR regular e o paciente está estável. E aí, Jô, o que a gente faz? Então, agora muda a chave, né? A gente saiu do QRS estreito para o QRS largo. E aqui, pessoal, chama atenção duas grandes causas, tá? Que vocês têm que pensar nessas condições. A primeira é taquicardia ventricular, ETV. 80% dos casos é secundária a ATV. Depois vem taquicardia supraventricular com aberrância, que aí a literatura muda um pouco em relação à porcentagem dos casos, mas de 15%, alguns falam 20%. Mas tem ainda os diferenciais, principalmente a taquicardia atrioventricular antidrômica, que seria um diferencial, assim como a taquicardia, um paciente com marca-passo, que como vai ter a entrada do marca-passo, é difícil você conseguir avaliar, então é um eletro bem mais complicado, e é o eletro que o guia que vai conseguir dar esse diagnóstico, né? Jô, aí tem que chamar o arritmologista. Exatamente. Né? Então, pessoal, aqui, acho que o ponto é, a gente viu que é um QRS alargado, que, voltando ao conceito, é um QRS que dura mais do que 3 quadradinhos, ou seja, mais do que 120 milissegundos, tá? E é um paciente que também nós temos que pensar se está instável ou estável, certo? Porque o ponto é, se ele está instável, que são aqueles sintomas que o Cauê já falou pra gente bem no início, esse paciente vai para cardioversão elétrica, tá? Cardioversão vai ser o melhor tratamento para esse paciente para a gente tirar ele da instabilidade. Então, sim, pessoal, só lembrando, quando a gente tem uma taquicardia ventricular instável, a gente utiliza 100 joules para cardioverter, certo? Só que quando você tem uma taquicardia ventricular polimórfica, tá certo? Ou seja, os complexos QRS têm morfologias diferentes, você vai desfibrilar. E por que isso? Porque o aparelho não consegue, tá, sincronizar em cima do QRS, uma vez que os QRS são diferentes, tá bom? Então, esse é o ponto aqui importante de diferenciação, tá, pessoal? Atente-se para a TV polimórfica. Passado isso, chegamos no nosso paciente com a taquicardia com QRS alargado e tem vários critérios que a gente pode utilizar para tentar entender. É TV ou é taquicardia supraventricular com aberrância? Eita, show, agora isso você jogou pesado. Joga o eletro para cima e vê o que dá aí, né? Faz um cara ou coroa. Cara ou coroa. Desses critérios, nós temos Brugada, Verequei, critérios de Santos e Pava. Só que desses, pessoal, Brugada é um critério bem difícil, né? É para prática clínica mesmo, para aplicabilidade. Então nós decidimos selecionar 2, Verequei e Santos, para a gente apresentar para vocês e para que vocês consigam utilizar na prática clínica com maior facilidade. Boa. O critério de Verequei, ele foi um critério publicado em 2008 e o grande ponto dele é que ele vai avaliar a AVR, é a nossa principal derivação. Então vocês vão olhar o AVR e lá vocês vão procurar onda R. E a onda R pelo Verequei, para ele ser um critério positivo para taquicardia ventricular, o achado é um R bem positivo, um R puro. Perfeito, Jô. E o que é esse R positivo, Gui? Jô, é o seguinte, é a polaridade do QRS sendo mais positiva, Isso. Tá certo? E uma coisa interessante aqui é o seguinte, às vezes a gente fica na dúvida se a polaridade é positiva ou negativa. Você olha assim, nossa, mas aqui dá dúvida, é positivo ou negativo. Uma dica, você olha para o lado mais agudo da onda, tá? O lado que tiver mais agudo, mais pontiagudo, é o da polaridade do QRS, tá certo? E o Verequei é interessante, pessoal, por quê? Porque a VR, se vocês forem lembrar, ela é uma derivação superior, tá certo? No eletrocardiograma normal, o QRS é para ser negativo. Se você tem um QRS positivo em AVR, quer dizer que a ativação está vindo de baixo para cima, ou seja, do ventrículo para o átrio, o que caracterizaria que o início da despolarização está vindo do ventrículo, tá bom? Exato. E em contraponto, né, para taquicardia supraventricular com aberrância, como a fonte vem do átrio, né, o estímulo vem do átrio, só que é um estímulo ectópico, errôneo, mas ainda é atrial para o ventrículo, a onda fica, no geral, negativa ou pode ser levemente positiva. Exatamente. Mas o marcador é uma onda R bem positiva no AVR. Perfeito. E assim, pessoal, esse é o melhor critério, assim, é o mais simples para você olhar. O Verequei, ele tem 4 critérios, tá certo? A gente resolveu citar aqui no podcast só o primeiro porque é o mais simples. Você bateu o olho no eletro, você tem uma taquicardia, ou seja, frequência cardíaca maior do que 100, com QRS alargado, um RR regular e um Verequei, né, no caso, e uma onda R
pura, um QRS mais positivo em AVR, você pode bater o martelo e dizer, olha, realmente aqui a gente tem uma taquicardia ventricular, tá? Os outros 3 critérios, eles são um pouco mais complexos, ficaria difícil a gente explicar aqui no podcast, mas tem um outro, que inclusive é de um brasileiro, Dr. Santos, né, Ju, lá da sua terra, do Ceará. Exatamente, cearense, que é que o critério de Santos fala. Esse é um critério já de 2015, e ele usou, inclusive, a casuística brasileira mesmo, como o Gui falou. E ele usou 4 derivações, D1, D2, V1 e V6. E a partir delas fazer a análise e pensar, é TV ou é taquicardia supraventricular com aberrância? Perfeito. Lembre, a nossa ideia é diferenciar essas duas, que são as principais, tá, pessoal? As outras existem, são mais difíceis de a gente conseguir fazer, e os critérios vão tentar sempre diferenciar as duas. Perfeito, Jô. É o 12-16, né? Isso. Lá a gente fala 12-16 no INCOR, né? É uma boa forma de aprender. D2, V1 e V6. E o que ele fala? Ele usou esse critério, esse novo algoritmo, comparando com Brugada, mas o padrão ouro era o estudo eletrofisiológico. E o que é muito legal é que pegou as 4 derivações e perguntava, apresenta polaridade com predominância negativa? E o que é a predominância negativa? É o que o Gui falou, a área pontiaguda da onda ser negativa. Então, se D1, D2, V1 e V6 são predominantemente negativos, você vai fechar o seu diagnóstico eletrocardiográfico como TV. Perfeito, João. Então, o QRS sendo mais negativo nessas derivações, nas 4 derivações, você tem um diagnóstico de TV, né? Isso. E aí, do estudo, esse aqui realmente tem a maior acurácia para o diagnóstico de TV, mas continua o passo a passo. Então, tenho 3 das 4 derivações com polaridade com predominância negativa. Se presente, eu ainda vou dar o diagnóstico eletrocardiográfico de TV. Boa. Se não tá, passo 3. E aí no passo 3 é que tem pelo menos 2 das 4 derivações com polaridade com predominância negativa, só que das duas, uma tem que ser D1 ou V6. Perfeito. Tá? Então, tenho só 2, mas uma delas é D1 ou V6, eu posso também dar o meu diagnóstico de TV. Cara, Ju, e o cara que criou esse algoritmo, ele brilhou muito, porque é um algoritmo muito fácil de ser usado, né? Você basicamente vai olhar a polaridade do QRS nessas 4 derivações. Se Exato. 4 tiverem negativo é TV, se 3 tiverem negativas é TV, se não você passa para o outro passo, que se 2 tiverem negativas, sendo uma delas D1 ou V6, também é TV. Exato. Né? É bem simples esse algoritmo. Facilita a vida do plantonista, né? Facilita a vida do plantonista. E o que é legal, Gui, também no final, é que ele comparou o grupo com especialistas, né, arritmologistas, versus um grupo com cardiologistas clínicos, e um grupo que eram residentes. Tá. E é legal que ele fala, assim, no final, que o grupo que tinha com o médico menos experiência, que era o médico residente, foi o grupo que o critério de Santos teve uma acurácia melhor do que o de Brugada. Pois é. Talvez pela facilidade na aplicação, Pois né? é, não, é um critério, o cara brilhou demais. O cara brilhou demais nesse caso. Pessoal, assim, só um adendo muito importante. Esses critérios, eles são importantes para a gente diferenciar essas duas entidades, tá certo? Taquicardia ventricular monomórfica com as taquis supras com aberrância, tá? Mas tenha em mente que 80% das taquicardias com QRS largo regulares que vão chegar no seu plantão são TVs, tá certo? São TVs. Então, na dúvida, pessoal, encare como TV. Encare o paciente como sendo um paciente mais grave, tá bom? Então, como o Gui falou, não consegui definir por esses critérios de qualquer dificuldade, vou conduzir, seja TV ou taquicardia subventricular com aberrância, vou continuar conduzindo o meu paciente pelo fluxograma, porque efetivamente não vai mudar muito a minha conduta. Exatamente, João. Encara como o pior cenário, que no caso é taquicardia ventricular e epidemiologicamente 80% realmente vai ser. Exato.